A gente fica ainda na América Latina porque a Casa Rosada se prepara para receber um novo inquilino. Neste domingo, Javier Milei será empossado como novo presidente da Argentina. E o editor de internacional Fabrizio Naitsky traz detalhes da expectativa para esse novo mandato. O sonho de Javier Milei está prestes a se tornar realidade. O presidente eleito da Argentina assume o cargo oficialmente neste domingo, 10 de dezembro, quase um mês após a vitória no segundo turno contra o governista Sergio Massa. O liberal, que apresentou propostas ousadas, prometendo acabar com a crise econômica e tornar a Argentina grande novamente, repetindo o slogan de Donald Trump, já anunciou alguns nomes que devem integrar o governo. Na segurança, a indicada é Patrícia Bullrich, candidata derrotada no primeiro turno pela coligação Juntos por el Cambio. A pasta de defesa deve ser coordenada por Luiz Petri, que concorreu como vice na chapa que terminou na terceira posição. Já o Banco Central, que Milei prometeu dinamitar para acabar com a inflação, deve ser presidido por Santiago Balsilli. O economista atuou como subsecretário e secretário de Finanças na gestão de Maurício Macri, entre 2016 e 2019. Mas os holofotes estão quase todos voltados para o Ministério da Economia. Na pasta que mais deve ter trabalho nos próximos 4 anos, o escolhido foi Luiz Caputo. A nomeação já era aguardada pelos especialistas, que indicam que o novo chefe do setor agrada ao mercado. Em comum com os outros nomeados está a relação com o ex-presidente Macri. Caputo esteve no governo do direitista e foi designado presidente do Banco Central Argentino em 2018, em um mandato que durou apenas 3 meses. Para o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela, a aproximação com o antigo chefe do executivo indica um pragmatismo de Milei no governo e um esforço para trazer nomes técnicos e com experiência à Casa Rosada. Eu acho que tem aspectos somente positivos nessa relação entre o Macri e o Milei. Primeiro porque, a partir do momento que o Milei relaciona-se com um grupo político existente, isso vai favorecer a governabilidade. E como a gente bem sabe que as propostas do Milei envolvem muitas reformas, principalmente de caráter administrativo, que são as reformas fundamentais, no caso da Argentina em específico, isso é muito importante. Além disso, o grupo do Macri é um grupo de profissionais responsáveis, o próprio Macri, um grande empresário, que teve muita dificuldade durante a sua gestão em aprovar reformas. Então, eu acho que é positivo. E não acredito que o Milei venha a sentir que deva dividir qualquer tipo de poder com Macri, nada disso. Eu acho que é algo que agrega, pelo menos ao cenário que eu vejo neste momento. Pelo menos até as próximas eleições legislativas, programadas para 2025, o novo presidente argentino terá um Congresso dividido. Na Câmara, a coligação União por la Pátria, de esquerda, é a que mais tem assentos, mas não o suficiente para a maioria absoluta. O cenário é praticamente o mesmo no Senado, que deixa de ser presidido por Cristina Kirchner e passa para a nova vice, Victoria Villarruel. Desde a vitória nas urnas, Milei também já demonstrou franqueza. O libertário afirmou que antes da retomada econômica, os índices da Argentina ainda devem piorar nos primeiros 2 anos de governo. Segundo especialistas, a taxa de câmbio pode passar de cerca de 350 para 600 pesos para cada $1. E a tão temida inflação, que tem fechado em quase 10% ao mês, pode bater entre 15% e 20% já no ano que vem. Com tantos problemas dentro do país, as relações internacionais também são outro ponto de atenção. A nova chanceler Diana Mondino chegou a entregar uma carta ao governo brasileiro com uma espécie de bandeira branca. O gesto foi bem recebido em Brasília, mas não o suficiente para convencer o presidente Lula a comparecer à posse em Buenos Aires. É normal que não haja grande presença na posse, os chefes de Estado, né,
os principais representantes dos países, porque o que acontece? Ele tem todo um caráter exótico, né? Então a gente não sabe se aquilo foi só de campanha, né? Então, apesar dele representar uma mudança, de haver ali uma chance das reformas virem, né? Então a gente realmente acreditar que essas últimas semanas ele foi muito mais pragmático e tudo mais, ele é uma aposta. Há um risco grande também. Então, o chefe de Estado, mesmo que seja de uma linha próxima à linha de pensamento do Milei, né, uma linha liberal, centro-direita, de extrema-direita, como queiram classificar, de qualquer forma, mesmo dentro desse espectro, é um risco. Podem vir aqui, o governo dele não ser bem sucedido, ou ele cometer uma série de gafes durante a sua gestão, ou em falas, ou até no próprio dia da posse, né? E causar um desgaste. Então, é uma aposta arriscada a presença. Os próximos 4 anos prometem um cenário político ainda mais efervescente na Argentina. Mas levar as promessas de campanha a cabo será uma tarefa árdua para o novo inquilino da Casa Rosada. Vocês não adivinham quem voltou aqui. Natália Fingerman, do IBMEG São Paulo, nossa sócia, vai ganhar um retrato, funcionária do mês, já entrou na fila do Panetone para ganhar aqui o brinde de final de ano da empresa, quase uma funcionária padrão. Natália, perdão pela brincadeira, muito obrigado de novo. Tirei ela do conforto do lar no final de semana. Natália sabe sobre muitas coisas da América Latina, em especial a Argentina. E como nós estamos aí neste momento de transição, não achei pessoa melhor para nos explicar estes muitos dados. Vamos recuperar o que o Fabrício Naitsky falou na reportagem com dados mais concretos. Daqui a pouco a gente volta para a formação do Congresso, que vai ser fundamental para a governabilidade do Milei. Mas eu queria começar com isso, os números mais assustadores que o Milei já sabe de cor, porque ele vai pegar isso aí na próxima segunda-feira, o primeiro dia dele de fato como presidente. Tá aqui, ó, evolução do IPCA interanual desde janeiro de 2020 em porcentagens. É um título muito sofisticado para dizer o seguinte: qual que é a inflação do preço do consumidor, né? O índice de preço do consumidor, a inflação real no bolso do argentino. Aqui a gente tem repetido isso muito, está perto dos 150%, só que os números dados, né, os últimos dados oficiais do Banco Central da Argentina são de outubro ainda. Estamos em dezembro, mas nós não temos os dados consolidados de novembro. A tendência é que essa curva continue aumentando. Natália, perto de 150% de inflação. Esta outra tela mostra o que é a oscilação da economia argentina com relação ao seu PIB. E aí eu vou direto ao que interessa. Vai terminar agora 2023 com um PIB negativo, abaixo, e não é pouco, é quase 5 pontos percentuais. Vamos começar por aqui, Natália. Como é que vai ser este primeiro momento? A partir da semana que vem, tem este pepino na mão do novo presidente Javier Milei. Você aposta num choque de ordem? Olha, eu acho que vai ser difícil, Favale, ele implementar um choque de ordem, porque ele está dependendo muito de outros atores, né? Aquela primeira tela que você mostrou, onde a gente mostra como é que está composto aí, né, os deputados, os senadores, e até mesmo para compor o governo. Então, hoje ele tem ministros que vêm do Juntos pela Mudança, né, que era o partido da Patrícia Bullrich, que estava competindo com ele. O Maurício Macri está participando também, né, dessa composição aí, não diretamente, mas está auxiliando. Então, eu acho que um choque de mudança não vai acontecer. Tem algumas áreas, inclusive, que o Milei não tem ninguém para indicar. Então, eu estava lendo na aduaneira. Na aduaneira vai se manter o Guillermo, né, que era do peronismo, que era do Massa. Então, como é que ele vai fazer esse choque de gestão? Bom, o que a professora Natália quer dizer? Vamos olhar primeiro para a chamada Câmara Baixa. São 257 deputados. Prestem atenção nessa primeira mancha azulada aqui. 105 cadeiras pertencem ao peronismo. Foi derrotado nas urnas? Foi. Mas ainda é uma posição política muito importante, né, Natália? E agora, aqui, olha, a gente tem o Juntos pela Mudança, União pela Pátria, ou seja, o Milei, ele tem poucas cadeiras absolutas. Ele vai ter que se juntar aos outros partidos de centro-direita ou aqueles mais conservadores ou mais perto do peronismo. Ele vai conseguir? Olha, eu acho que
hoje o problema do Milei não está tão concentrado assim no Congresso. Né? Ele está tendo um problema hoje, inclusive, de pensar, né, nos seus ministérios, embora ele diminuiu muito o número de ministérios. É importante colocar que um dos ministérios que o Milei falou que não ia mais existir, o Ministério da Saúde, hoje ele confirmou que vai sim existir, porque é um ministério muito grande. Né? Então, ele está com essa questão. Uma outra questão que ele está, e aí talvez o choque de mudança entra, e aí eu vou me contradizer um pouco no que eu falei. Por quê? O Milei, todo mundo sabe que a irmã do Milei, né? Isso, vai ser um cargo todo poderoso ali dentro. Exatamente. Espera que ela assuma o que a gente chamaria no Brasil de casa civil, tá certo? Só que tem uma lei do Macri que diz que é proibido você indicar familiares. Nepotismo. Exatamente. Então, talvez o primeiro choque de gestão do Milei seja um decreto alterando essa lei, para que a sua irmã possa participar diretamente. Não é nenhuma crítica, eu não estou fazendo aqui nenhum proselitismo político, mas eu preciso trazer à baila, à tona, uma frase do próprio Javier Milei. Eu vou acabar com a casta política, né? Eu vou eliminar tudo que está aí e começar uma nova página de administração política. Bom, o proselitismo está dando lugar ao pragmatismo. Não é bem assim, né? A gente está vendo isso, né, Natália? Sim, com certeza. Ele sabe muito bem que para fazer política você precisa ter aliados que você confie e que sejam leais. Mas também ele sabe que além da lealdade que ele precisa ter a Karina, vamos dizer, a irmã dele perto, ele também vai ter que negociar a mesa com quem ele atacou durante a sua campanha. Então, uma coisa é o Milei candidato, a outra coisa é o Milei antes da posse e a outra coisa é o Milei presidente. Agora vamos ver quem vai ser o Milei presidente. Gosto muito de uma expressão que foi desenhada pelos alemães, que é o Realpolitik. Ou seja, a sua política externa... A teoria falava mais de política externa, mas a gente pode olhar para a política doméstica, que é o seguinte: quando você chega no chão da realidade, o realismo ele passa a ser maior do que o antigo discurso do seu idealismo. A gente tem umas imagens, porque às vésperas da posse, foi uma enorme comitiva brasileira. As alianças entre Brasil e Argentina, elas são históricas, são muito importantes politicamente falando e economicamente falando. E o Javier Milei se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma questão importante para a gente levantar, Natália, porque é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai num caráter de uma visita pessoal. Ele não está falando em nome do Estado brasileiro, porque ele é o ex-presidente e sem perspectivas de uma reeleição, porque ele está inelegível por 8 anos. Claro, ali teve uma fidalguia, uma gentileza do Javier Milei recebê-lo, tem esse aperto de mão. Essa conexão foi muito forte durante a campanha. Só que daqui para frente, a partir de segunda-feira, quando o Milei passa de fato a ter o seu primeiro dia útil como presidente da Argentina, ele vai ter que tratar com os presidentes de fato. E aí, como é que fica, hein? Dá para dividir o público do privado? Difícil dividir o público do privado quando você é uma pessoa pública, né? E inclusive, né? Uma das coisas, assim, a burocracia do Estado, né, a eficiência do Estado, ela é garantida quando os políticos tendem a não, vamos dizer assim, trazer a esfera privada para o setor público. Claro. Né? Então, é muito complicada a situação do Milei hoje. Eu acho que ele está numa situação frágil, mas ele deixa claro a marca que ele quer colocar, essa marca ideológica. Né? A posse dele que vai acontecer neste domingo não vai estar somente o Bolsonaro, que ele já falou que vai ser recebido como um chefe de Estado, e aí talvez seja a razão pela qual o presidente Lula não vá à posse, né, e vai enviar o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, mas também vai estar o Viktor Orbán, né, vai ter também lá o presidente, o Laclau do Uruguai, né? Então, a gente vai ter um grupo ali muito alinhado ideologicamente com ele. E não posso esquecer, quem vai estar lá também é o Zelensky. Exatamente. Vamos encerrar o nosso papo com isso. O que o Zelensky vai atravessar o mundo estando em guerra com a Rússia, retrocedendo, se nada acontecer, né, de diferente no cenário, essa guerra completa mais um aniversário em fevereiro próximo. O que justifica o Zelensky sair da situação dele, um inverno complicado, as tropas sofrendo baixas, atravessar o mundo e vir aqui numa posse de um presidente que está muito distante em vários itens da Ucrânia, Natália?
Sim, a Argentina e a Ucrânia não têm uma relação comercial importante, né? Muito diferente, por exemplo, do Chile, né? A gente vê a presença do Boric, por exemplo, que embora não seja aliado, vamos dizer, ideologicamente, né? Em termos ideológicos do Milei, ele tem uma relação muito próxima com a Argentina, né? Chile e Argentina têm uma balança comercial importante. A Argentina é o quarto principal parceiro comercial do Chile. Então, é muito importante ele estar presente lá por isso. Agora, o Zelensky, qual é a relação? Né? O Zelensky está precisando de palco internacional. Ele sabe que o seu orçamento para a guerra da Ucrânia foi cortado pelos republicanos. Nos Estados Unidos, exatamente, né? Casa Branca avisou, não vai ter mais dinheiro. Isso. E ele sabe que quem deve ganhar as eleições nos Estados Unidos é um candidato republicano, que é o Donald Trump. Então, talvez ele queira se aproximar deste grupo que tem uma relação com Donald Trump. Donald Trump e Milei, né, se falaram também, tem uma relação pessoal, assim como ele tem com o Bolsonaro. Então, talvez seja por isso que o Zelensky esteja comparecendo a essa posse. Natália Finger, muito obrigado mais uma vez. Neste domingo a gente tem uma programação especial acompanhando minuto a minuto a posse de Javier Milei. E vamos trazer Natália, que perdeu o seu final de semana. Por isso que a gente já garantiu a foto dela como funcionário do mês. Lamento muito, mas para manter o nosso público bem informado, tem esses preços. É o sucesso, Natália. Obrigado, queria que você acompanhasse o finalzinho do nosso programa aqui comigo.